o Espírito Santo possa hoje fazer do Tiago um grande instrumento da sua vontade. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Vinícius está lá atrás, tá? Bom dia a todos. Estar aqui hoje cheio de alegria, cheio de gás, cheio dessa força do Espírito. E nessa manhã a gente vai começar partilhando um trecho aqui do Evangelho de João. A gente vai partilhar não somente um trecho, mas na verdade o capítulo 21 inteiro aqui do Evangelho de João. Capítulo 21, último capítulo desse Evangelho. Hoje nós estamos aqui reunidos para orar juntos nesse dia do Senhor, com o propósito também de nós que nos doamos, né, durante todo o ano, na pastoral, na comunidade, temos também uma oportunidade também de nos enchermos também da graça de Deus, porque ninguém dá aquilo que não tem, não é isso? Então, se nós vamos fazer algo também na nossa pastoral, nós necessitamos também de beber, necessitamos também de entrar de cabeça na graça de Deus, mergulhar mesmo na graça de Deus, para termos também algo também para oferecer e também para poder também ficarmos de pé no serviço do Senhor. Vamos lá, iniciando a leitura aqui. É um trecho das aparições de Jesus. Essa daqui é a última aparição de Jesus relatada por João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhes eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Essa primeira parte aqui lembra um pouco aquela passagem lá de Lucas 5, né? Quando os discípulos, antes de encontrar Jesus, eles tinham trabalhado a noite toda, lançado a rede no mar a noite toda, não tinham pegado nada. Aí levaram o barco novamente para a praia. Jesus chegou ali e começou a pregar. A multidão veio comprimindo Jesus. Jesus teve que subir na barca deles para pregar, não é isso? E ali naquele momento, Jesus, depois de pregar, ele fala: lança-te ao mar, não é isso? Vamos avançar para águas mais profundas. E aí eles avançam. E Jesus fala: lança a rede. Aí Pedro fala: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda, não pegamos nada. E agora durante o dia, que os peixes, sei lá onde estão, o Senhor quer que nós lancemos a rede? E a única coisa que Pedro diz é o seguinte: por causa da tua palavra, não por causa da minha razão, porque a minha lógica de pescador diz que eu não vou pegar nada agora. Eu sou pescador, você é carpinteiro. Agora, eu sei que se eu jogar a rede aqui eu não vou pegar nada. Mas por causa da tua palavra, porque eu creio na tua palavra, eu vou lançar a rede. Eles lançaram a rede, o que aconteceu? Pegaram uma grande quantidade de peixes, né? Quase que a rede se rompeu. A rede se rompeu? Então vamos continuar aqui. Versículo 4. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Isso aqui também lembra outra passagem de Lucas, né? Os discípulos de Emaús, que caminham com Jesus o tempo inteiro e não se dão conta de que era Jesus. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes Jesus: lançai a rede ao lado direito da barca
e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Ou seja, semelhante àquela passagem de Lucas 5. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhe o deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Então aqui nós temos esse detalhe, que é um detalhezinho tão pequeno, mas que é tão importante. A rede não se rompeu. O Igor, ministrando aqui num dado momento, ele falou aqui: como vocês são importantes. O Padre Pepper sozinho não consegue muita coisa. Sozinho não consegue muita coisa. Como vocês são importantes. Imagine um pescador sem rede. Será que ele consegue muita coisa sem uma rede? Agora, se ele tem uma rede boa, firme, não é? O que ele não consegue, não é? Imaginem só. Nós precisamos enxergar que no reino de Deus, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, e nenhum é maior ou melhor do que o outro, mas cada um exercendo bem o seu papel ali, naquele lugar, promove o reino de Deus de um modo maravilhoso e dinâmico, de modo que cada um mostra o seu valor, a sua importância, exercendo mesmo que seja uma função simples. E aí se manifesta a grandiosidade do reino de Deus. Porque uma rede, que fala aqui, quase se rompeu, mas não se rompeu. Por que essa rede não se rompeu? Vamos enxergar agora essa rede como cada um de nós aqui. Todo mundo aqui, um emaranhado de pessoas, cada um diferente do outro, mas que se caminham juntos nessa unidade, não se rompem. Pode pegar 153 grandes peixes e não irá se romper. Por que não irá se romper? Ela pode se romper sim. Quando pode se romper? Quando há inimizade, quando começa a haver aquelas rixas, aí começa a se romper. Mas quando há perdão, quando há um coração capaz de se dobrar um pouco para o outro, se doar, ali aquela rede vai se tornando firme. É ao mesmo tempo um mistério, porque essa rede que é tão frágil, porque todo ser humano é muito frágil, mas é firme por quê? Porque a graça de Deus sustenta. E é aí que se manifesta a grandiosidade do reino de Deus. Podemos sim, como toda essa diversidade aqui de pessoas, de pastorais, mostrar que o reino de Deus pode trazer muitos grandes peixes para Deus, sustentar tudo isso e levar tudo isso para o Pai. Imaginem só, mesmo na nossa fragilidade, cada um isolado não consegue muita coisa, mas juntos nós conseguimos pegar grandes peixes. Imaginem só, para pegar uma sardinha é preciso uma rede muito forte. Pegar 100 sardinhas é preciso uma rede muito forte? Não. Pegar já um peixe espada, não sei, não tenho muita noção de pescaria, mas é um peixe maior, não é isso? Qual é o peixe maior que tem? Alguém sabe? Com certeza alguém sabe. É qual? Hã? Ah, baleia não, tô falando peixe na pesca ali. Um peixe. Corvina. Corvina, imagina só pegar uma corvina. Namorado. Peixe maior. É preciso uma rede mais firme, não é isso? Atum. É. Aí, imagina só. Uma rede mais firme. O que isso significa? Agora imaginem só, eu acabei de falar aqui que cada um aqui
tem um papel nessa rede, né? Agora, imagine se você fosse somente uma linha nessa rede toda. Uma linha de nylon, você consegue colocar um anzol e pegar um peixe só, não é isso? Agora potencializa várias linhas, trança essas linhas e faz uma rede. Ela fica mais firme, ela pega mais peixes, ela pode pegar peixes maiores. Imaginem só. É muito bonito enxergar o papel de André logo no início do Evangelho de João. André, ele pegou o maior peixe. Qual o peixe que André pegou para Jesus? Esse foi o maior peixe que André pegou para Jesus. Imaginem só. Por que ele pegou o maior peixe? Porque ele pegou um peixe capaz de capturar outros peixes. Um pescador. Então aí vemos como que nosso trabalho, a nossa experiência precisa mostrar que nós devemos viver em unidade, porque se nós vivemos em unidade, nós seremos capazes de pegar não somente sardinhazinhas, mas peixes grandes. Imaginem só. E aí vemos justamente que aquilo que podemos fazer com a graça de Deus sozinhos é pouco, mas aquilo que podemos fazer com a graça de Deus, com a comunidade, é muito maior. Porque ainda temos aquela mentalidade de que não, eu posso caminhar sozinho, eu posso fazer. Não pode, é mentira. Ninguém vai se salvar sozinho. Ninguém vai chegar no reino de Deus sozinho. Porque o único lugar onde se vive sozinho é o inferno. É o único lugar onde se vive sozinho. É justamente aí que nós vemos que, quando nós somos capazes de ver que no reino de Deus, cada um, mesmo que tenha um papel humilde, pequeno, mesmo que tenha ali uma função que aos olhos de todos os outros ali não seja lá grande coisa, mas quando desempenha bem aquela função, faz bem aquela função, aquilo dali se torna uma arma poderosa do reino de Deus e é capaz de pegar peixes grandes, é capaz de pegar pessoas grandes no reino de Deus. Já viram grandes conversões? É disso que eu estou falando, de grandes conversões. Só olhar o exemplo de Paulo, né? Imagina só, Ananias, um homem simples, foi ele o instrumento da conversão de quem? De Paulo, foi ele. Estava lá cheio de medo, mas foi o único que teve coragem de ir até lá, até Paulo. Foi o único. Quem mais teve coragem? Deus teve que escolher a dedo mesmo, um corajoso para poder ir até Paulo. Paulo matava todo mundo, pegava todo mundo, imagina só. Então é disso que eu estou falando. Então vamos continuar aqui a leitura, o nosso trecho aqui de João. Nós falamos da rede e agora nós vamos falar do amor. Vamos lá. Do amor de Jesus. Versículo 15. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Essas três perguntas Jesus falam que justamente está relacionadas. Pedro se entristece justamente porque lembra das 3 vezes em que negou, né? Aquele momento da negação. E aí vemos como o mistério da paixão de Jesus está ligado também ao mistério da ressurreição. E ali naquele momento que Jesus pergunta para ele: você me ama, Pedro? E aí Jesus pergunta isso e Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala o quê? Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Agora, muda o nome de Pedro e coloca o seu nome.
Vamos lá? Vamos lá? Tiago, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Imagina só essa responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Mas essa responsabilidade que Jesus naquele momento confiou a Pedro, que é o nosso primeiro Papa, Pedro, apóstolo, essa missão, ela não é só de Pedro, entende? É também dos outros apóstolos, é também dos outros cristãos. Essa missão que o Padre Kleber assumiu, no dia da ordenação, no dia que aceitou essa paróquia, o bispo confiou essa paróquia, esse rebanho, daqui da paróquia de Santa Bárbara de Santa Cecília, essa missão não é só dele, é nossa, entende? É de toda essa comunidade. É muito bonito quando a gente vê aquela passagem que Jesus envia 12 em missão, não é isso? Lá mais ou menos no capítulo 10 de Marcos, ou Mateus também. E ali naquele momento ele envia aqueles 12, eles vão em missão, aí voltam, alegres, felizes por terem realizado muitas coisas. Aí Jesus vê isso, aí depois ele envia mais quantos? 70 aí? 72. Ele multiplica. Ele multiplica. Vejam como Jesus tem visão. Ele multiplica. Então aí vemos que esse trabalho de apacentar o rebanho, esse trabalho de pegar grandes peixes para o reino de Deus, é um trabalho que exige o nosso amor, mas também exige uma coisa muito simples. É enxergar que eu tenho um papel nessa missão, eu tenho um papel a desempenhar. Esse papel que eu vou desempenhar é importante. É importante. Geralmente a gente pensa, quando a gente pensa assim numa pastoral, a gente tem essa tendência a pensar assim: tem tanta gente na minha pastoral, qual o problema se eu voltar hoje, se eu não for, qual o problema? Entende? Tem aquele dia que marcou aquele encontro, aquela coisa. Aí geralmente tem aquela coisa assim que o coordenador tá lá, aí ele chega assim, aí levanta aquela bandeirinha branca, né? Tô sozinho aqui, ó. Tô rendido, tô sozinho. Coitado, né? É disso que eu tô falando, tô querendo falar isso. Essa responsabilidade que cada um tem que ter é justamente enxergar que você mesmo que esteja ali, você não esteja enxergando muito bem o como é grande o seu papel, esteja pelo menos por fé, como Pedro. Senhor, por causa da tua palavra, não é? Pedro, a lógica de pescador dele, ele não enxergava muito bem por que ele tinha que lançar a rede, não. Mas ele sabia de uma coisa: Jesus pediu para lançar a rede. Não pediu? Então eu vou lançar a rede. O resultado foi bom? Foi bom. Então a mesma coisa na sua pastoral. Se tem um compromisso, tem uma coisa que é necessária fazer, vá, faça. O resultado é com Deus. Entende? Agora, não deixe de fazer o teu papel. Não deixe o coordenador sozinho, coitado. Não deixe ele sozinho. Vai lá, assume o teu papel. Seja um irmão de trincheira, seja um irmão ali junto com essa pessoa. Não deixe ele sozinho, porque ele está junto contigo nessa pastoral. E vocês, todos os coordenadores, e também estão juntos também com o padre também. Imagina o seu padre sozinho. Ele que vai ficar com aquela bandeirinha branca, né? Tô brincando. Mas é um modo de dizer que você tem um papel muito importante. Muito importante. E não pense que é pouca coisa. Não pense que é pouca coisa. Então, é mais ou menos isso. Continua em mente. Te convido a fechar um pouco os seus olhos. E